O que os sobreviventes do Titanic escutaram quando o navio afundou? Bro, eu já imagino, mano. Não, até nem imagino, mano. Bro, vamos só ver, mano. Esses tipo sofreram nesse dia. A história do Titanic começa no dia 31 de março de 1909, quando ele começou a ser construído em Belfast, na Irlanda do Norte. O Titanic fazia parte da classe Olympic, uma série de navios que foram fabricados para serem as maiores e mais luxuosas embarcações do mundo. Além do Titanic, também foram construídos outros dois navios, o Britannic, lançado em 1914, e o Olympic, inaugurado em 1911. Bom, a construção desse gigante foi encomenda de uma empresa chamada White Star e teve sua principal parte estrutural finalizada em 1911. O navio tocou as águas pela primeira vez em 31 de maio deste mesmo ano, mesmo dia do seu lançamento. Depois ele se dirigiu para o cais de outra empresa para finalmente finalizar o acabamento e fazer a instalação de 4 chaminés. Um fato curioso é que uma dessas chaminés era falsa e foi colocada apenas para dar um pouco mais de imponência ao navio. O Titanic ficou pronto em abril de 1912, com 269 metros de comprimento, mais de 53 metros de altura e pesava incríveis 46 mil toneladas. Toda essa estrutura era capaz de abrigar 3.547 passageiros. Pronto para fazer a primeira viagem, o Titanic chegou aqui no porto de Southampton no dia 3 de abril de 1912. Foi preciso uma semana para selecionar a tripulação e carregar o navio com suprimentos. No dia 10 de abril, por volta das 9h30 da manhã, o Titanic partiu para a cidade de Cherbourg. Depois partiu para... Se tivesse aí alguém para falar, oi, não vão, não vão. Eu viajei olha, eu tô vendo do futuro. Não vão, vocês vão se afundar, não vão. Oh, God. Queenstown, na Irlanda, onde pegou os últimos passageiros e partiu para o destino final, a cidade de Nova York. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam a bordo do navio, mas acredita-se que no total havia 2.224 pessoas, sendo 908 tripulantes e 1.316 passageiros. No dia 12, o comandante do navio começou a receber alertas sobre pedaços de gelo acumulados na sua roda. No dia 13, por volta das 10h30 da noite, uma embarcação indicou que havia uma grande quantidade de blocos de gelo no caminho do navio. No dia 14, os alertas começaram a se intensificar ainda mais, e mesmo assim, o transatlântico continuou seguindo seu caminho. O último aviso foi dado por uma embarcação chamada Mesaba e indicava a presença de um grande iceberg. O aviso também mostrava as coordenadas de onde o grande pedaço de gelo estava, porém a mensagem nunca chegou aos oficiais superiores do navio. Por volta das 11h40 da noite do dia 14 de abril de 1912, quando o comandante Edward John Smith já estava em seus aposentos, um oficial disse a ele que havia um enorme iceberg meio quilômetro à frente. Infelizmente era tarde demais para tentar fazer alguma coisa. Poucos segundos depois do comandante ser avisado, o Titanic se chocou contra o pedaço de gelo. Alguns especialistas foram enviados para vistoriar a colisão e ver o que poderia ser feito. Mas a resposta foi o que todo mundo temia. O Titanic, que muita gente dizia que nem Deus poderia afundá-lo, flutuaria por, no máximo, 2 horas. Eles disseram mesmo isso. Eu me lembro que no filme eles disseram nem Deus não vai conseguir afundar esse barco. Eu me lembro dessa parte. Você tá a brincar com o nome de Deus, bro. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Como foi o naufrágio do Titanic? O que os sobreviventes viram e o que eles escutaram? Foi possível escutar o Titanic batendo no fundo do mar? São muitas perguntas, gente. Muitas a serem respondidas. Então, vamos com calma. 2.200 passageiros e tripulantes estavam a bordo do Titanic na noite do acidente.
Apenas 700 almas sobreviveram para contar a trágica história. Iam. À medida que a notícia do naufrágio se espalhava pelo mundo, famílias de ambos os lados do Atlântico aguardavam ansiosamente notícias sobre o destino de seus entes queridos. 2 dos sobreviventes foram Julian Padró Manent e sua esposa, Florentina Duran. Uma das lembranças de Padró foi a água escura e gelada avançando e subindo lentamente pelo navio. Neste momento, ele percebeu que não havia volta e precisava procurar uma maneira de se salvar. No dia da colisão, ele disse que foi um impacto relativamente leve, a ponto de algumas pessoas nem acordarem. Mas as coisas ficaram sérias quando um de seus amigos bateu na sua cabine e alertou sobre os perigos. Quando correram para o convés, muitas pessoas já tentavam descobrir o que tinha acontecido. Depois de um tempo, deram ordens para mulheres e crianças subirem a bordo dos botes e... Bro, esse também foi o erro, mano. Esse também foi o erro. Como é que é possível, mano? Ok. A capacidade do barco é de 2.000 pessoas. Por que eles não levaram barcos pequenos para 2.000 pessoas? Como é que só saíram 70 pessoas? Depois tinha essa parte, mano, que só estavam a tirar as mulheres, crianças ricas, mano. Quer dizer, se você não era rico, mano, você tá paiado, bro. Se você não era rico, você tava paiado aí, mano. Você tinha que parecer e os homens classe, vestissem mano. os coletes salva-vidas. Existe uma história que inclusive foi relatada pela BBC que diz que a banda do navio tocou música até o final para tentar acalmar os passageiros, assim como no filme de 1997. Considerados heróis, eles tocaram música... Não, mano. Bro, ela fala, oi. Tá fazendo barulho, sim. Mano, nós estamos literalmente entrando no oceano. Não tem aqui nada. Só água. Param de tocar. Como então? por mais de acalmar, 2 mano. horas depois de atingir o iceberg. Só que Julian disse que no meio do desespero, em nenhum momento, ele escutou os músicos. Os engenheiros do navio também sacrificaram suas vidas. As luzes do Titanic só se apagaram quando ele finalmente afundou, devido ao esforço incansável dos engenheiros do navio, que ficaram para trás para manter a eletricidade e as bombas funcionando enquanto o navio afundava. Eles também mantiveram o rádio ligado, que emitiu sinais de socorro até minutos antes do navio afundar. Nenhum dos 25 engenheiros que estavam a bordo sobreviveu. Algumas pessoas começaram a pular no vazio do oceano, enquanto outras não se decidiam. Pedro acabou caindo em um dos botes que estava sendo arriado, onde quase todos eram tripulantes. Eles se afastaram rapidamente do navio, que mais parecia uma baleia a ponto de afundar. Julian Padró contou que viu o Titanic submergindo lentamente e depois foi afundando cada vez mais depressa. As luzes se apagaram e as caldeiras explodiram, enquanto muitas pessoas gritavam. Após afundar, foi possível ver um redemoinho na água e, de repente, a escuridão tomou conta de tudo. O bote em que Julian estava navegou... Bro, imagina só, mano. Imagina, bro. Porque no filme, mano, no filme a mente estava escuro. Porque naquela noite não havia lua. Não tinha luz, mano. Não tinha luz, é no mar, não tem luz. Porque nós, nos filmes, nós pensamos, bro, imagina só a tua cidade, mano, sem eletricidade, sem energia e sem a lua. Bro, é escuro. É escuro. Vai só numa selva ou numa floresta onde não tem lâmpadas, um telefone. Bro, é escuro, mano. É escuro. Escuridão, bro. Ou na escuridão até o dia seguinte, quando foi encontrado pelo navio Carpathia. Bom, essa foi a visão da maioria dos sobreviventes, e provavelmente o que eles escutaram foram apenas os gritos de desespero de quem tentava sair vivo do naufrágio. O som do navio trombando no abismo no fundo do mar e tocando o fundo do oceano certamente não deve ter sido ouvido por ninguém.
Primeiro que os humanos não têm a capacidade de escutar com nitidez debaixo d'água. E mesmo os passageiros que estavam muito perto do local onde o Titanic afundou, como foi o caso de Julian, o navio teve uma longa queda até chegar ao fundo do mar. Na verdade, essa queda foi de aproximadamente 3.800 metros. Você pode até não saber, mas nas profundezas dos oceanos acontecem muitos deslizamentos e terremotos, e nós não damos notícia desses acontecimentos porque simplesmente não é possível escutá-los, mesmo que façam um barulho muito mais alto do que um navio se chocando com o fundo do oceano. Além disso, é provável que a água tenha afetado a direção da maioria das vibrações acústicas potenciais. Mesmo assim, alguns sobreviventes relataram ter escutado ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em dois. Provavelmente poderia ser as ferragens se contorcendo. Mas depois que o navio afundou, finalmente, a única coisa que podiam escutar era os gritos dos sobreviventes e os pedidos de socorro das pessoas que estavam nadando e lutando para não morrer. Agora, uma pergunta que muita gente tenta responder é se era possível evitar o acidente. Os vigias do navio não tiveram acesso a binóculos durante a viagem, portanto, não puderam ver muito longe. Bro, O segundo oficial do navio foi... Bro, imagina só, mano. As pessoas, tipo, os netos das pessoas que estavam no Titanic, mano. Porque são 700 pessoas que sobreviveram. E hoje em dia, eles têm netos, bisnetos. Imagina só, mano, tá a te contar, o teu avô tava no meio do mar, bro. Isso é uma história louca. O meu avô tava no meio do mar, tava no Titanic. Bro, nada, isso é uma história louca, mano. substituído de última hora e tragicamente esqueceu de entregar a chave do armário que abrigava os binóculos do navio. Então, pode ser que todas essas vidas foram perdidas por causa de uma pessoa que esqueceu de entregar as chaves do lugar onde estavam os binóculos. Além disso, estudos realizados concluíram que apenas 37 segundos se passaram entre realmente ver o iceberg, fazer o alerta e decidir que curso de ação tomar. Ou seja, não havia muito o que fazer a não ser esperar o trágico fim do Titanic e tentar sobreviver. Desde o acidente, inúmeras pessoas tentaram localizar o navio, incluindo alguns milionários sobreviventes. Porém, todas as tentativas falharam. Até que no verão de 85, cientistas norte-americanos e franceses usaram uma tecnologia chamada sonar, que localiza coisas através do som. No dia 1º de setembro de 85, finalmente encontraram os restos do Titanic no fundo do Oceano Atlântico Norte. A descoberta dos destroços também ajudou a desvendar muitos mistérios da tragédia, como o lugar exato onde tudo aconteceu e o fato de que o navio realmente se partiu ao meio, pois até então só sabiam que ele tinha partido por causa do relato de sobreviventes. A proa do navio, ou seja, a parte da frente, estava a 600 metros da polpa. E por estar a cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície, os restos do Titanic estavam muito bem conservados quando foram encontrados. Mas depois de tanto tempo embaixo d'água, mesmo estando submetido a pouca luz e pressão intensa e sendo inabitável para a maioria dos tipos de vida, certas espécies de bactérias que até então eram desconhecidas estão corroendo o metal do casco. E alguns pesquisadores estimam que é questão de tempo até que o Titanic desapareça completamente. Eu fico por aqui, a gente se vê. Damn, Paul, God.